Então, vamos agora analisar a questão 3 de inglês do Enem de 2019. Então, nós temos aqui esse cartoon, nós estamos vendo esses alunos aqui na sala de aula, o foco do cartoon está aqui nesses dois alunos que estão cada um segurando um livro. E o olhar, assim, meio surpreso, meio em dúvida, meio sem compreender algo desse aqui, né? Então, tem a fala dele aqui no balão. Psiu. How do you turn this thing on? Psiu. Como você liga esta coisa? Então, aqui o foco nesse diálogo é o verbo frasal turn on. Por que é um verbo frasal? Porque o verbo turn, ele tem o significado de virar, tornar. Porém, quando junta-se com on, a partícula on, que é uma preposição que significa em cima, sobre alguma coisa, muda o sentido. Só que entre o turn e a partícula on, nós temos this thing, esta coisa, essa coisa. Então, liga o que? Liga essa coisa. Então, essa coisa é o complemento do verbo ligar. Mas por que é um verbo frasal? Porque o sentido original do verbo mudou para outro sentido, porque ele está unido com on. E é um verbo separável. Por quê? Esse verbo frasal é separável, porque o turn está separado da sua partícula pelo complemento desse verbo aqui, que é essa coisa, this thing. Mas nós sabemos que as questões de inglês no Enem não apenas necessita que você traduza o texto, ou pelo menos entenda, traduza a maior parte do texto. Você tem que interpretar a mensagem relacionada com a questão, com o que a questão está pedindo. Então, qual o sentido desse cartoon? Qual é a crítica que está sendo feita aqui nesse cartoon? Vamos à pergunta. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por então ele faz essa pergunta, esse estudante faz a pergunta a outro estudante, turn this thing on, como você desliga esta coisa, né? Por que ele faz essa pergunta? Como você liga esta coisa? Ele faz essa pergunta por A, suspeitar que o colega está com seu material por engano, B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, desconfiar que o livro levado é de outra matéria, entender como desliga a postura do colega, desconhecer como usar um livro impresso. Então, quando ele fala ligar essa coisa, a crítica já está aí. Um livro se liga, um livro precisa que alguém ligue, é uma máquina para ligar, é um telefone para ligar, é um celular para ligar. Não, é uma televisão para ligar, então a crítica já está aí. Então, as pessoas estão tão relacionadas aos eletrônicos, às máquinas, né? A ler no celular, a ler no computador, que parece que se desacostumaram de usar os livros impressos. Então, a crítica do cartoon está aqui. Então, claro que a resposta correta só pode ser a letra E. Desconhecer como usar um livro impresso. Ele pergunta, como você liga essa coisa? Ou seja, esqueceu. A crítica no cartoon é isso. Essa incapacidade de, atualmente, as pessoas tão ligadas aos eletrônicos de usarem os livros, os textos impressos. Então, nós tivemos não apenas que traduzir o texto, mas tivemos, ou pelo menos entender a maior parte do texto, mas tivemos que interpretar a mensagem que o cartoon quis dizer para então acertarmos a questão que foi solicitada aqui no Enem. Então, a resposta é desconhecer como usar um livro impresso. Só que nesse pequeno texto, alguns assuntos do inglês, gramaticais do inglês, que, conhecendo esses assuntos, nos possibilita ler esse texto. Nós lemos esse texto não à toa, mas por termos esses conhecimentos gramaticais e vocabulares da língua inglesa. Então, vamos ver aqui. O turn on é um verbo frasal. Então, esse é um dos assuntos principais contido nesse texto.
Nesse site aqui, toda a matéria, há uma explicação muito útil sobre os phrasal verbs. Os phrasal verbs, verbos frasais, são verbos que vêm acompanhados por preposições ou advérbios. Com o acréscimo de uma preposição ou de um advérbio, o sentido do verbo original pode mudar completamente. Por isso, os verbos frasais não podem ser traduzidos literalmente palavra por palavra. A melhor forma de aprendê-los é treinando e buscando compreendê-los como um todo. Veja o caso do verbo to get, pegar. Então, to get, o seu sentido original é pegar, obter. Porém, se a partícula for aqui away, longe, um advérbio, out, fora, outro advérbio, over, acima, outro advérbio, up, para cima, outro advérbio, ou on, que a gente viu lá no turn, o sentido muda, se transforma em outra coisa. Por isso são verbos frasais. Então, nós temos get away, escapar, get out, sair de um local, get over, superar, ultrapassar um problema, uma situação, get up, levantar, acordar. Na língua portuguesa também utilizamos alguns verbos frasais, tais como tomar conta, dar conta, cair fora, jogar fora. Então, claro que isso aí são verbos frasais, né? Embora nós não percebamos, né? Porque dar é entregar algo, mas quando você fala dar conta, é você conseguir fazer algo da melhor forma. Cair é se você está em pé e você perde o equilíbrio e cai, mas cair fora é o quê? Ir embora, se afastar. Jogar, por exemplo, é jogar um objeto longe, é jogar futebol, mas quando fala jogar fora, qual é o sentido? Pegar algo e se desfazer, não lhe interessa mais. Então, nós não percebemos que no português nós também temos nossos verbos frasais. Exemplo, quando ela chegou, ele caiu fora, saiu. Então, cair, né? Perder o equilíbrio? Não, é sair, se cair fora. To turn, virar, que foi o que nós vimos ali no textinho do cartoon. Turn é virar, tornar, mas quando você põe a partícula up, o advérbio, para cima, a preposição into, que é em, o advérbio down, que é para baixo, ou a preposição on, que significa sobre, em cima de algo, muda o sentido, eles viram verbos frasais. Então, turn up, aumentar, chegar, aparecer inesperadamente. Turn into, tornar-se. Turn down, rejeitar, recusar, abaixar. Turn on, ligar, abrir, água, gás, acender luz. Turn on, né, ligar a televisão. Por aí vai. To turn é virar, mas se você põe off, que é outra preposição, over, acima, que é um advérbio, o sentido muda. Então, turn off é desligar, fechar, água, gás, apagar, luz. Turn over, virar. Só que existem os verbos, os frasal verbos separable, separáveis, e os inseparable, os inseparáveis. Nós vimos ali no pequeno texto um verbo separável, né? Turn this thing on. Desligar, ligar esta coisa. Turn this thing on. Ligar esta coisa que foi separável, né? Então, separable, separáveis. Os separable phrasal verbs são aqueles acompanhados por complementos, objetos. Neles, a colocação do objeto entre o verbo e a preposição é obrigatória, sempre que o complemento for um pronome. Confira o caso abaixo. Call up. Call up significa telefonar. They call up the woman. Eles telefonaram para a mulher. They call her up. Eles telefonaram para ela. Então, her já é um pronome objeto. Não é o substantivo a mulher. Então, está mostrando que quando se trata de um pronome, sempre vai ser separável. Porque esse aqui é um verbo frasal. Tanto pode se separar, pode ser inseparável, como pode ser separável. Ele é as duas coisas. Mas quando se trata de pronome, sempre vai ser separável. Ele fica entre o verbo e a sua partícula.
Observe que nos exemplos acima, the uma, a mulher, é um substantivo e her, a, para ela, é um pronome. Inseparable, inseparáveis. Os inseparable phrasal verbs, também chamados de prepositional verbs, verbos preposicionados, geralmente não aceitam complemento, objeto. Então, inseparável nós aprendemos no português os intransitivos, né? Então, assim sendo, eles não permitem a colocação de um objeto entre o verbo e a partícula, preposição ou advérbio. Veja o caso abaixo. Então, os inseparáveis são aqueles que você não pode separar o verbo da sua partícula. Call on significa visitar. They call on the woman. Eles visitaram a mulher. They call on her. Eles a visitaram. Então, aqui, ele é inseparável até com relação ao pronome, porque não admite o objeto, o complemento, no meio aqui, entre o verbo e a partícula. Então, no site Quero Bolsa com BR, nós encontramos aqui 15 phrasal verbs mais usados em inglês. Eu coloquei só alguns, não coloquei todos que estão na página. Como aqui também, não coloquei todos os exemplos. Vocês podem entrar nesses sites e ter a explicação completa. Nós estamos aqui fazendo apenas um resumo. Então, look é o verbo olhar. Mas quando você põe look at, é olhar, né? Look at me when I'm talking to you. Então, look já é o verbo olhar, mas com at é olhar para alguém, né? Look at me when I'm talking to you. Olhe para mim quando eu estou falando com você, conversando com você. Look after. Cuidar de algo ou alguém. I can't go. I have to look after my little brother today. Eu não posso ir. Eu tenho que cuidar de meu irmãozinho, de meu irmão mais novo hoje. Então, look after, cuidar de algo ou de alguém. Look for, procurar. I'm looking for George. Have you seen him? Eu estou procurando por George. Você o viu? Você viu ele? Então, aqui nós vemos o look for com sentido de procurar. Give. Give é o verbo dar. Mas quando ele se junta a outra partícula, ele vai virar verbos frasais, não é isso? Então, nós temos a preposição in. Give in, ceder, dar-se por vencido. She insisted on buying a dog for about an hour. Then I had to give in. Ela insistiu em comprar um cachorro por cerca de 1 hora. Então, eu tive que ceder. Eu tive que ceder, dar-me por vencido. Give in. Give up, desistir. No matter how long it takes, I will not give up. Não importa quanto tempo dure, eu não vou desistir. Give up, desistir. Give away, doar, dar. Give é dar, né? Mas away está intensificando esse sentido de doar, de dar. When we decided to move in together, I had to give all my furniture away. Quando nós decidimos morar juntos, eu tive que doar todos os meus, give away, doar todos os meus móveis. Então, doar, give away. Take, take é levar. Mas aqui, com as partículas, vai mudar o sentido, vai se transformar em verbos frasais. Então, take down, anotar. Please take down some items we have to buy at the supermarket. Por favor, anote alguns itens que temos que comprar no supermercado. Então, take down, anote. Take back, retirar o que disse. What you said offended me. Please take it back. O que você disse me ofendeu. Por favor, retire o que disse. Então, take back. It vai ser o complemento verbal. Retire o que você disse. Take over. Tomar o controle. When her father dies, she will take over all the family business. Quando o pai dela morrer,
ela irá tomar conta de todos os negócios, todo o negócio da família. Take over, tomar o controle, tomar conta de algo. Put significa colocar, mas aqui com as partículas vai virar um verbo frasal, não é isso? Put out, apagar cigarro ou fogo. It's not allowed to smoke in here. Please put it out. Não é permitido fumar aqui dentro. Por favor, apague-o. Put out, apagar. Put down, menosprezar. Nobody likes him at the office. He always puts down all the employees. Ninguém gosta dele no escritório. Ele sempre menospreza todos os funcionários. Então, put down, menosprezar. Put up with, tolerar. Adam is so annoying. I just can't put up with him. Adam é tão irritante. Eu simplesmente não consigo tolerá-lo. Put up with him, tolerá-lo. Put up with, tolerar. Go é o verbo ir. Quando nós colocamos as partículas, vai se transformar num verbo frasal. Go out, sair de casa. It's our wedding anniversary. Of course, I want to go out tonight. É nosso aniversário de casamento. É claro, eu quero sair à noite, esta noite, hoje à noite. Então, go out, sair de casa. Go through, superar após alguma situação desagradável. I had to go through that experience to learn the lesson. Eu tive que passar por aquela experiência para aprender a lição. Passar, né? Superar uma situação. Go through. Go on, continuar. Don't stop reading. Please, go on. Não pare de ler. Por favor, continue. E aí, conseguiu entender melhor os phrasal verbs? Quais são os mais difíceis de memorizar? Então, go é ir, go on é continuar. Agora, nesse outro site, Inglês na Sua Casa, nós temos ainda mais algumas explicaçõezinhas sobre os phrasal verbs. Afinal, o que são phrasal verbs? Separáveis e inseparáveis. Depois que o aluno aprende o que são phrasal verbs, percebem que alguns são separáveis ou inseparáveis. Veja o exemplo para entender do que estamos falando. Peter, turn the television off, please. Peter, desligue a televisão, por favor. Então, é separável. O verbo e sua partícula ficou com complemento no meio. Desligar o quê? A televisão. Aqui neste exemplo, o phrasal verb turn off está separado. Podemos inserir o objeto the television entre o verbo turn e a partícula off, ou seja, fica no meio. Peter, turn off the television, please. Peter, desligue a televisão, por favor. Já aqui ele não foi separado. O complemento ficou após ele. Por quê? Porque esse verbo turn off admite as duas formas. Como separável ou como inseparável, ou seja, não separamos o verbo turn de sua partícula, o complemento veio depois. Já que temos o mesmo exemplo, mas o verbo e a partícula estão juntos e o objeto na sequência. O objeto, né, o complemento veio depois dele. Mas ainda nesse pequeno texto da questão do Enem, nós temos outro assunto do inglês, que é o simple present. O simple present precisa ser revisto aqui rapidinho. Nesse site aqui, Como Fazer 2016 Blogspot, nós encontramos. Então, nós temos aqui, ó, a forma afirmativa no simple present. Não precisa de auxiliar. Nem don't, nem do, nem does, nem that, não precisa. É apenas o verbo e a terceira pessoa do singular tem aquelas regrinhas do S, né? Que é a terceira pessoa do singular. He, she, it precisa do acréscimo do S. Como o go termina em O, acrescentou ES, que os verbos terminados em X, em CH, em O, em Z, acrescenta ES na terceira pessoa do singular. Na forma negativa, nós temos o auxiliar don't.
I don't go. Eu não vou. You don't go. Você não vai. He doesn't go. Ele não vai. Agora, a terceira pessoa do singular é o doesn't. Does not, né? Aqui está na forma contracta. She doesn't go. Ela não vai. It doesn't go. Ele não vai, porque está se referindo a um animal. We don't go. Nós não vamos. You don't go. Vocês não vão. They don't go. Eles não vão. E na forma interrogativa, que é como aparece aqui no nosso texto, está perguntando como você liga esta coisa. É uma pergunta no tempo presente, simple present, aqui é o auxiliar do. You não é terceira pessoa do singular, porque se fosse terceira pessoa do singular, seria does. Does he, does she, does it. Mas you é do. Do I go? Eu vou. Do you go? Você vai. Does he go? Ele vai. Doesn't she go? Ela vai. Does it go? Ele ou ela vai para animais, né? Do we go? Nós vamos. Do you go? Vocês vão. Do they go? Eles ou elas vão. E ainda nesse site, Como Fazer 2016, ele continua ainda explicando esse assunto. Veja os exemplos. Na afirmativa, I go to the church. Eu vou para a igreja. Está afirmando. Na negativa, I do not go to the church. Na forma normal, né? Na forma contracta, I don't go to the church. Eu não vou para a igreja. Na interrogativa, do I go to the church? Para fazer uma pergunta. Eu vou para a igreja? O auxiliar fica antes do sujeito. Don't I go to the church? Eu vou para a igreja? Ou, aliás, eu não vou para a igreja? Está negando e interrogando ao mesmo tempo. Está negando e perguntando ao mesmo tempo. Mais um exemplo. Afirmativa. Mike studies at night. Mike estuda à noite. Então, Mike é mesmo que dizer ele estuda. Então, tem a regra do S. Study não termina em Y. Tira o Y, vai colocar I, para depois colocar ES, que tem essa regrinha, né? O Y antecedido de consoante e o Y antecedido de vogal. De vogal, basta apenas um S no final. Mas se o Y é antecedido de consoante, como aqui é o D, tira esse Y, coloca I, depois coloca S. Negativa. Mike does not study at night. Ou Mike doesn't study at night. Does not, forma normal, e a forma contraída, doesn't, para negar. Entre o sujeito e o verbo. Interrogativa. Does Mike study at night? Mike estuda à noite. Como Mike é ele, he, você usa does. Doesn't Mike study at night? Mike não estuda à noite, então está negando e perguntando ao mesmo tempo. Mas como é uma pergunta, é antes do sujeito. Como é uma negação, tem um not. Mas ainda no nosso pequeno texto do Enem, nós temos um outro assunto que aparece nesse texto, que são os pronomes interrogativos. No texto aparece o how, como. How do you turn this thing on? Como você liga esta coisa? Então, nós temos nesse site Inglês na Ponta da Língua uma explicação desse assunto do inglês, os pronomes interrogativos. Who, que é quem, para pessoas. How, que é como. What, que é o que, qual. Why, que é porquê. Where, que é onde. When, que é quando. Então, ele vem dizendo, né, nesse mesmo site. Para começar, anote aí que os pronomes interrogativos em inglês são os seguintes. Who, quem, para pessoas. Where, onde, para lugar. What, o que, qual. Which, o que, qual. Why, por quê. When, quando. How, como. Pronomes interrogativos em inglês. Como usar? Por serem pronomes interrogativos, então essas palavrinhas são sempre usadas para fazer perguntas. Não há muito segredo nisso. Basta saber o que você quer perguntar e usar a palavra certa. Veja alguns exemplos. Who are you? Quem é você? Where are they? Onde eles estão? What do you need? O que você precisa? Which do you need? This one or that one? Qual você precisa? Este ou aquele? Why were you there? Por que você estava lá? When is she getting here? Quando ela vai chegar aqui? How are you doing?
como você está? Mas nós temos ainda um assuntinho muito conhecido, um dos mais fáceis até, né? Que é o pronome sujeito, os subject pronouns em inglês. Aqui é you, que significa você ou vocês, e aqui está você, porque ele está conversando com um colega, né? How do you turn this thing on? Como você liga esta coisa? Então, quais são os subject pronouns do inglês? Os pronomes sujeitos do inglês. Ele sempre vem antes do verbo, não é isso? E depois do verbo virá um complemento. Mas eles são o sujeito, que vem antes do verbo, que praticam a ação do verbo. Então, I é eu, you é você, ou pode estar no plural, you ser vocês. She é ela. It, que é para coisas e animais, é ele ou ela. We é nós. You já vimos no plural, que é vocês. E they é eles ou elas, no plural. E aí, nesse site, é o mesmo site, idiomas? Não. No outro site, tem a explicação dos objetos. How do you turn this thing on? Como você liga esta coisa? Liga o quê? Esta coisa. Então, esta coisa é o complemento do verbo turn on, do verbo frasal. É o objeto que completa o sentido. Quem desliga ou quem liga, que quer ligar, liga alguma coisa. Então, como é que os complementos funcionam em inglês? Exemplo. I like cake. Eu gosto de bolo. Então, sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. O complemento aqui é um substantivo. Cake, bolo. I am beautiful. Sujeito, verbo, complemento. Só que o complemento aqui é um adjetivo. Eu sou bonita. Sujeito, verbo, complemento. Eu gosto de Gustavo. Então, sujeito, verbo, complemento. E o complemento aqui é um substantivo, só que é um substantivo próprio, é um nome. E poderia esse nome, esse substantivo, ser substituído por um pronome. Então, I like Gustavo. I like him. Aqui é um pronome objeto. Ou um pronome oblíquo, que a gente aprende no português. Então, como no inglês, como no português, no inglês o pronome sujeito é um e o pronome objeto é outro, não é o mesmo pronome. Então, não poderia ser ele, que é he. Tem que ser him. Eu gosto de quem? Eu gosto dele. I like him. Então, foi esses os assuntos que nós encontramos nesse texto da questão do Enem. Então, vamos para o vídeo 4.